Graça e paz, amados. É muito bom poder estar de volta com mais uma reflexão em momentos na eternidade. E hoje com o tema: os conselhos de Deus são irrefutáveis, imutáveis, eternais e imprescindíveis a todos nós. E para nossa reflexão, estaremos começando no Salmo capítulo 12, versículo 6, que diz assim: As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Amados, no dia do Senhor, no dia do juízo final, não haverá argumentação contra os ensinos do Senhor. Por mais que tentem justificar, há aqueles que não deram ouvidos à sua palavra soberana e eterna. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 30, está afirmando assim: Não há nada que possamos argumentar contra Deus, assim diz o rei Salomão. Isto vem confirmar o texto acima. A palavra do Senhor é a verdade que confronta a nossa mentira, nosso pensamento descabido e distorcido sobre tudo e sobre todos. No Evangelho, conforme escreveu João, no capítulo 5, dos versículos 31 ao 47, está registrado assim: Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creiam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Amados, estas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviado ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar os pecadores existentes nele. Amados, a palavra do Senhor é correta e age sempre para com este propósito, o de corrigir tudo que está errado. Veja o que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E o versículo 17 nos diz para quê. Está escrito assim: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E isto, amados, para que a humanidade venha a se converter de seus maus caminhos e retorne para os bons e eternos caminhos que Deus preparou, para que todos venham a ter um fim que é esperado por todos, ou seja, bom. Em Isaías 55, do versículo 1 ao 13, está escrito assim: Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo.
por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará nas mais finas refeições. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Já em Jeremias, capítulo 29, dos versículos 11 ao 14, nos confirma qual o real propósito e intenção de Deus para conosco, onde está escrito assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amados, a palavra de Deus é pura, pois não se mistura jamais com os pensamentos do homem e sua maneira tola de ver e administrar as coisas concernentes a si mesmo. O rei Salomão, em toda a sua sabedoria dada por Deus, diz assim no Provérbios que escreveu. No 10:23 está escrito assim: o tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Já no 14:6, o zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. No Salmo 14:1, o salmista diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. No 53:1 é repetido o mesmo contexto. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça bem. Isto fica bem claro, amados. O porquê foi necessário Jesus vir a este mundo como homem, porque não havia um sequer que fizesse o bem. Em Lucas 24:25, Jesus diz assim: ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Amados, enquanto que Deus é soberano em toda a sua eternal sabedoria e perfeição. O número 7 no contexto bíblico representa essa perfeição de Deus, a plenitude de Deus. Em Isaías 11, versículo 2 está escrito assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele,
o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Em Apocalipse 1:4 está escrito assim: João às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Em Apocalipse 5:6, então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amados, neste salmo em questão, Salmo 12, do qual iniciamos esta reflexão, vemos que o salmista intercede pelo povo de sua época por já não encontrar homens bons e justos no meio de sua sociedade, ou seja, estes vinham diminuindo numa crescente visível. E também de que os ímpios aparentemente estavam indo melhor do que aqueles que serviam ao Senhor. Porém, mesmo assim, ele confiava no Senhor e em seu julgamento relativo a ambos. Os Salmos 37 e 73 descrevem isto, contam esta história e este relato dos salmistas. Amados, isto não difere dos dias de hoje, até mesmo porque Jesus deixou bem claro em sua palavra, e Paulo reafirmou em suas cartas às igrejas, onde ambos afirmaram que o amor de muitos se esfriaria e a iniquidade aumentaria. Jesus disse isto e está relatado em Mateus 24, do versículo 11 ao 13. E Paulo também diz na sua primeira carta a Timóteo, do capítulo 4, versículo 1 ao 5, 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 9, e também Romanos, capítulo 1, do versículo 18 a 32, em relação a este amor por Deus se esfriando, amor pelo próximo se esfriando e a consequência destrutiva por causa deste esfriamento. Amados, este salmo nos dá o exemplo pelo qual devemos seguir, ou seja, interceder pelo socorro de Deus para conosco e para com os fiéis, para que suportemos todos e tudo o que for contrário à nossa fé, sem nunca nos desviarmos do caminho, onde também estes conselhos nos são dados em outras passagens das Escrituras. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 4, está escrito assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amados, e sabendo que Deus um dia, enfim, executará a sua plena e soberana justiça por toda a eternidade, mesmo que aos olhos humanos sejamos vistos como que derrotados e fracassados, de acordo com a concepção errônea dos que assim visualizam nossa trajetória por este mundo. Somos convictos de que a realidade de fato é outra. Em Romanos 8, versículo 37, Paulo nos garante isso, afirmando assim: Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ou seja, sabemos que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, por termos a plena consciência de que o fim das coisas é melhor do que o seu início. O rei Salomão, com sua sabedoria, escreveu assim: O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Sendo assim, amados, fiquemos firmes em nossa fé, em nossa convicção, naquele que já determinou o fim da história de todos nós, tanto dos que creem, como também dos que não creem. Onde, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 7 e 8, ele diz assim:
Paulo, o apóstolo, nos afirma categoricamente desse jeito: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amados, precisamos empenhar toda a nossa força, toda a nossa vontade, toda a nossa alma, nosso espírito em amar a volta de Cristo, em amar a sua segunda vinda. Já compartilhamos da sua primeira, já o amamos pelo que ele fez por nós naquela cruz, mas precisamos agora ressaltar sobre este amor, avançar neste amor, amando ainda mais a sua volta. Pois, quando ele voltar, na sua segunda vinda, ele nos levará eternamente para o nosso lar. Pois ele já nos preparou morada, ele já nos preparou lugar, e lá estaremos com ele, para da sua glória imensa, intensa, infinita, podermos, juntos com ele, desfrutar. Amados, pensemos nisto com grande diligência e inteligência, que tenhamos a sabedoria do alto para buscar as coisas do alto, para buscar o reino de Deus e a sua justiça, e podermos, enfim, declararmos em alto som: somos mais que vencedores. Amados, eu oro para que o Espírito Santo tenha plena liberdade de nos ensinar a este respeito, de nos convencer sobre esta verdade e de nos guiar por toda esta verdade. Eu oro também que o Espírito Santo nos dê ousadia para anunciarmos esta boa nova, para anunciarmos este caminho que nos levará à eternidade com Deus, em uma felicidade e alegria plena e infinita. E oro ainda para que o Espírito Santo nos dê coragem, ousadia, saúde, inspiração, para que possamos voltar em breve com mais uma reflexão em momentos na eternidade. Deixo aqui a saudação na graça e paz do Senhor Jesus Cristo para com todos, e também o abraço do irmão, do amigo, do pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo, a Vida.